Bom dia, pessoal. Bem-vindo a todos para a nossa nona reunião de TQC Temperatura Finita, introdução, esse mini curso. Hoje a gente deve falar sobre teoria de Yukawa e eu não vou entrar em detalhes, até porque as contas não mudam do que a gente viu do caso, não mudam muito do que a gente viu no caso lambda φ4. É claro que aí agora a gente vai considerar a existência do campo fermiônico e todos os detalhes que inclui o campo fermiônico. E aí eu vou basicamente discutir o que acontece em detalhes em cada situação. Existem alguns pontos do campo fermiônico que eu não sei se ficou claro quando eu discuti o campo fermiônico algumas semanas atrás, várias semanas atrás, quando a gente introduziu a integral de caminho fermiônica para uma variável fermiônica e depois fez temperatura finita com essa variável, com essa integral de caminho, com esse funcional gerador. Eu não sei se ficou claro o seguinte ponto. A soma de Matsubara ela é completamente diferente no caso fermiônico para o caso bosônico. Isso sim, acredito que esteja claro. Isso devido à condição de anticomutação do campo. No caso, a condição de antissimetria, a condição de contorno de antiperiodicidade. Perdão, agora encontrei a palavra. A condição de antiperiodicidade que os campos fermiônicos devem satisfazer, isso sim devido à característica a propriedade de anticomutação entre os campos, entre as variáveis de Grassmann. E isso faz diferença na soma de Matsubara para o caso do modo zero de Matsubara. A gente viu várias vezes, em várias reuniões, em várias discussões, que no caso bosônico, o modo zero de Matsubara ele traz complicações no regime infravermelho. Isso porque, no caso bosônico, eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar, mas no caso bosônico, a frequência de Matsubara ela é igual a 2π N, vezes a temperatura. Então, no caso do modo zero bosônico, modo zero de Matsubara, no caso bosônico, a frequência de Matsubara é zero. No caso fermiônico, não. No caso fermiônico, a frequência de Matsubara não é igual a zero para o modo zero de Matsubara. No caso aqui vai ser π vezes temperatura. O modo zero. Então, no caso fermiônico, o modo zero de Matsubara não traz complicações no regime infravermelho. Então, tanto que todas as discussões que a gente fez sobre divergências infravermelhas estão ligadas ao modo zero de Matsubara do caso bosônico, dos campos bosônicos. E, bom, nesse curso aqui, é claro, a gente só está falando do campo escalar. A gente não trata de campo de calibre. E no caso fermiônico não existe essa complicação. Modo zero de Matsubara, no caso fermiônico, não traz divergências infravermelhas. Então, em princípio, a gente não precisa analisar esse regime. A gente não precisa se atentar a este problema, a este fato. Então, deste modo, simplifica algumas coisas, né? Simplificam algumas análises. Então, aqui, pois bem, a contribuição de interação para a ação no modelo de Yukawa é dada por esse termo aqui. G, eu vou denotar aqui por G a constante de acoplamento de Yukawa, diferenciando do caso do lambda, que era a constante de acoplamento para o modelo lambda φ4, para o campo escalar φ. Ok, esse é o caso mais simples possível da interação de Yukawa.
de novo, a função de partição ela pode ser decomposta em duas partes. A primeira parte, uma contribuição sem interações, em que aqui estão todos os campos, o campo φ e os campos fermiônicos, sem interação, ou seja, somente a parte quadrática dos campos. E na parte de interação aqui entra todo mundo, entra a interação de todos os campos, lambda φ4 e a interação de Yukawa. Isso aqui a gente já discutiu, como é que a gente chega nessa expressão. E aqui reparem que agora esses operadores integrados, esses operadores compostos integrados aqui, esse ON, ele depende de termos lineares no campo φ. É claro que aqui agora eu estou dando ênfase para a interação de Yukawa. Estou dando ênfase para a interação de Yukawa. Então, ele entra com termos lineares no campo φ e termos quadráticos em psi barra. Pois bem, então, o que é interessante aqui, como eu disse, a parte não interagente, a contribuição sem interação da ação vai ter a parte sem interação quadrática para o campo φ, para o campo escalar, e também para os campos fermiônicos. Então, o que interessa para a gente, no caso aqui, é a energia livre do sistema, que é o objeto central, ela pode ser decomposta na contribuição livre, sem interação, e na contribuição de interação. E aqui, por acaso, analisando as duas primeiras correções, a correção linear e a correção quadrática, a gente repara o seguinte, que a correção linear é nula. Isso porque a correção linear é proporcional ao valor esperado com relação à ação livre. Esse zero aqui, ele simboliza de que esse valor esperado aqui, de que essa média termodinâmica está sendo obtida a partir da ação livre. E esse objeto aqui, como ele depende linearmente no campo φ, esse valor esperado vai ser nulo. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Ou é razoavelmente claro de que essa contribuição é zero? E é claro, na contribuição de segunda ordem, ou seja, proporcional a g², esse termo aqui, que é o valor esperado, aqui deveria ter um zerinho aqui também. Assim. Mas esse valor esperado aqui também é zero, que é óbvio, é o valor esperado de O1 ao quadrado. E aí, no final das contas, a contribuição quadrática para a energia livre vai ser dada somente pelo valor esperado de O2, porque neste caso aqui, nós temos dois vértices, em cada vértice a gente tem um termo linear em φ e um termo quadrático psi barra. Então, no total, nós temos dois campos φ, um para cada vértice, e 4 campos psi barra psi. Ou melhor ainda, 2 campos psi barra e 2 psi. Eu acho que para frente eu vou escrever, um pouco mais adiante, eu vou escrever a expressão desse valor esperado ou algo parecido com isso e talvez fique mais claro porque ele é zero, caso alguém não esteja claro que a contribuição do termo linear é zero. Pois bem, então no final das contas, a primeira contribuição não nula para a energia livre, ela é quadrática, depende da constante ao quadrado, constante de acoplamento ao quadrado, e é proporcional ao valor esperado termodinâmico de um operador com dois vértices. Então está aqui. Formalmente, essa é a expressão. Essa é a expressão para essa contribuição. Aqui nós temos um vértice que eu chamei de x1 tal 1 e x2 tal 2 seria o outro vértice. Então aqui a gente vê que nós temos dois campos φ. Então é óbvio, como a gente calcula esse objeto na ausência de campo externo, quando a gente colocar aqui todos os campos externos para zero, esse termo aqui ele vai ser não nulo. E como a gente vai ver, só existem duas possíveis contribuições para esse valor esperado, para essa contribuição da energia livre. E essas são as duas contribuições.
repara, aqui eu coloquei de vermelho aqui o vértice de x1 e x2 para o caso dos dois diagramas. E esse sinal negativo aqui, ele existe pelo seguinte motivo: como a gente faz todas as possíveis combinações, aqui dos campos, a gente pode combinar, por exemplo, psi barra psi do vértice 1 e psi barra psi do vértice 2. Isso daria origem a esse diagrama, esse primeiro diagrama. E a outra situação é esse psi barra do vértice 1 com o psi do vértice 2 e o psi do vértice 1 com o psi barra do vértice 2. E para efetuar essa combinação, a gente precisa comutar os campos fermiônicos. E como resultado final da comutação, visto que eles anticomutam, surge esse sinal negativo relativo dos dois diagramas, entre as duas contribuições. E é razoavelmente claro que somente existem essas duas contribuições pelo seguinte: se vocês repararem, como eu disse, existem dois campos φ, né? O campo φ entra de forma quadrática para essa contribuição, e cada campo φ está ligado a um vértice. Ou seja, a única possibilidade entre aspas, a contração dos dois campos φ, um de cada vértice. Então, todos os diagramas que contribuem para esse termo da energia livre, os vértices estarão ligados por um propagador do campo escalar. Então, ou seja, poderia ter também uma contribuição do tipo tadpole, igual eu vou falar. Só que esse caso aqui não existe, porque o campo escalar, a única possibilidade do campo escalar, como eu disse, é ligando os vértices x1 e x2, e nesse exemplo aqui dos dois tadpoles, ele não estaria ligando os vértices x1 e x2. Então, essas duas são as únicas possibilidades, são os dois únicos vértices que contribuem para esse termo da energia livre. Alguma dúvida? Mais uma vez, eu acho que não é difícil ver que somente são essas duas possibilidades. Como eu disse, a gente só pode ligar psi barra com psi, lembrando que só existem, por exemplo, psi barra é igual a psi, que é igual a zero. Isso a gente já viu em outras reuniões, discutindo sobre variáveis de Grassmann. Então, ou seja, a única possibilidade é psi barra com psi. Então, eu faço todas as possíveis combinações de psi barra com psi. A primeira seria essa, ligando psi barra e psi associado ao mesmo vértice, o que daria origem a esse diagrama. E a outra única possibilidade é psi barra com psi de vértices distintos, o que daria origem a esse segundo diagrama. Então, escrevendo de forma explícita, aqui nessa eu deixo explícito de que a gente já sabe que a gente vai pegar esses campos, né? Como eu estou calculando o valor esperado deste operador composto, é isso que nós estamos fazendo aqui nessa primeira linha. Isso a gente consegue efetuar formalmente esse valor esperado, calcular formalmente o valor esperado a partir do funcional gerador. Ou seja, a gente liga as fontes externas e esses campos psi barra, psi e φ, eles serão substituídos pelas derivadas funcionais com relação à fonte. Aqui, inclusive, eu escrevi errado. Aqui eu escrevi φ e era para ser a fonte de φ. Tudo bem? Eu vou anotar aqui, só para poder deixar claro aqui, deveria ser a fonte J x1 e J x2. Então, fica claro de que como a gente vai efetuar a derivação funcional duas vezes para o campo φ, um associado ao vértice x1, outro associado ao vértice x2, quando a gente colocar a fonte externa para zero, somente esses dois diagramas que eu mencionei serão não nulos. E exatamente por isso que termos lineares em φ
serão nulos. Porque se a gente efetua um número de derivação funcional ímpar com relação à fonte de φ, sempre vai sobrar uma fonte multiplicando todos os outros campos. Aí, quando a gente colocar as fontes externas para zero, esse termo todo vai a zero. Ou seja, no vácuo, os termos ímpares com campo φ serão sempre de contribuição zero. Isso acontece que se a gente for calcular a contribuição cúbica da constante de acoplamento G ao cubo, os termos ímpares em φ também vão ser colocados a zero. Tudo bem? Então, bom, aqui escrevendo de forma explícita o valor esperado dessa contribuição quadrática. Aqui nós temos o propagador do campo escalar e o propagador do campo fermiônico. Aqui, é claro, propagador livre do campo escalar e o propagador livre do campo fermiônico. Isso é denotado por esse índice zero, ou seja, calculado somente com os termos quadráticos da ação, sem interação. E aqui a gente tem as condições de conservação, tanto de momento como para a frequência de Matsubara. Aqui a gente ainda está colocando tudo, está sendo tudo calculado na caixa, tudo bem? Então aqui o momento também é discretizado. Aqui eu separei a letra M de Maria para o índice da frequência de Matsubara para o campo escalar e N de navio para o índice da frequência de Matsubara para os campos fermiônicos, tudo bem? Foi assim que eu separei. Então, aqui, a gente tem a condição de conservação para o propagador escalar e aqui para o propagador fermiônico, e ainda nós temos a condição de conservação dos vértices, aqui para o vértice 1 e aqui para o vértice 2. Condição de conservação, claro, para o momento, e aqui para a frequência de Matsubara, vértice 1 e vértice 2. Eu acho que, inclusive, eu coloquei errado. Esse daqui seria vértice 1 e vértice 1, e aqui seria vértice 2 e vértice 2. Tá bem? Esse aqui do primeiro diagrama e aqui do segundo diagrama. E se a gente reparar, a condição de conservação dos propagadores fermiônicos é ligeiramente distinta e também para os vértices também é distinto, comparando aqui os dois diagramas. Isso vai fazer toda a diferença na expressão explícita algébrica dos diagramas. Tudo bem? Por exemplo, no primeiro caso aqui, nesse primeiro diagrama, a gente vai ter as seguintes condições. A gente vai ter a condição de que duas frequências serão iguais, frequência de Matsubara, que eu chamei de N3 e N4 serão iguais, e o momento carregado pelo campo escalar Q3 e Q4 vão ser iguais. Isso, no final das contas, juntando com a condição de conservação para cada vértice, a gente vai ver que M1 e M2 e o momento carregado também tem que ser zero. Ou seja, a frequência de Matsubara é nula, assim como o momento carregado tem que ser zero. No diagrama, isso fica mais claro. Como aqui a gente precisa ter a condição de conservação, a conservação do momento carregado aqui pelo propagador fermiônico, tanto do lado direito, quanto do lado, ao contrário, do lado esquerdo, quanto do lado direito, a gente conclui que o campo escalar não carrega momento entre os vértices x1 e x2. Não carrega momento, é claro, aqui na frase não carrega também frequência de Matsubara. Já isso não acontece para o segundo diagrama. No segundo diagrama, o momento carregado aqui pelo campo escalar entre os vértices x1 e x2 é diferente de zero, porque existe uma combinação
entre a conservação de momento aqui carregado pelos campos fermiônicos. Ficou claro? Acho que no diagrama é muito mais imediato de observar isso, mas esse ponto que a gente observa pelo diagrama, ele é explícito aqui nas expressões. Alguém tem alguma dúvida? Então, no final das contas, o propagador do campo escalar, que liga os vértices x1 e x2, ele vai ser dado pelo inverso da massa do campo escalar, massa ao quadrado do campo escalar. Aqui, só por favor, não confundir esse m ao quadrado com o índice de Matsubara M1, M2, M3, M4. Tudo bem? Foi depois que eu fui perceber que foi uma infelicidade, mas esse m ao quadrado não tem absolutamente nada a ver com o índice de Matsubara, M1, M2. Pois bem, então agora a gente, no caso do segundo diagrama, as condições que a gente obtém são as seguintes para o segundo diagrama. O índice de Matsubara do caso do campo bosônico vai ser igual a N2 menos N1 do campo fermiônico e, ao mesmo tempo, vai ser igual a M2. E o momento carregado também possui essa condição de conservação. E aí a gente consegue escrever explicitamente a expressão desse valor esperado, que vai ter esse fator numérico, 1 sobre beta V, o volume do sistema, que a gente ainda está na caixa, ainda não tomou o limite termodinâmico. Aqui, o propagador livre do campo escalar. Lembrando que essa massa do propagador livre é a massa nua, não renormalizada. E aqui nós temos a soma de Matsubara e a soma em todas as possíveis configurações do momento do traço do propagador ao quadrado do campo fermiônico. Propagador livre ao quadrado do campo fermiônico. Repare, essa é a expressão para o primeiro diagrama. Reparem que ela é completamente diferente da expressão para o segundo diagrama. No segundo diagrama, o propagador livre do campo escalar não é somente 1 sobre m ao quadrado, tudo bem? Então, você não pode fatorar. E aqui temos, mais uma vez, o traço do propagador livre ao quadrado do campo fermiônico. Alguma dúvida? A partir dessa expressão a gente consegue tirar... A partir dessa expressão não, bem antes a gente já consegue tirar as regras de Feynman do vértice de Yukawa, da interação de Yukawa. Eu não sei se já passou, acho que não. Mas bem. Então, no final das contas, no limite termodinâmico, a contribuição de segunda ordem para a energia livre é dada por essa expressão aqui. Mais uma vez está aqui o 1 sobre m ao quadrado do primeiro diagrama. Aqui nós temos a integral que é referente aos dois loops, tudo bem? Que é referente aos dois loops fermiônicos e o traço do propagador livre fermiônico ao quadrado. Para o segundo diagrama, nós temos também duas integrais, que é referente também aos dois loops existentes, seria esse e esse. Aqui o propagador livre do campo escalar, ligando os dois vértices, e aqui o traço do propagador livre ao quadrado fermiônico. Alguma dúvida, por enquanto? Aqui acho que realmente não tem muita dúvida, porque são cálculos bem simples e imediatos. No final das contas, eu acredito que tudo que a gente viu nesse mini curso é que, de acordo com o formalismo de Matsubara, a gente simplesmente precisa
refazer todos os cálculos que a gente já sabe fazer a temperatura zero, porém mantendo a parte temporal, a componente temporal, no intervalo finito de 0 a beta. E aí levar isso adiante. Então, Igor, sim, a primeira parte da expressão corresponde àquele diagrama do Altair, né? isso, Do... isso, esse daqui. Esse daqui corresponde a esse daqui. Uhum. Aí, o propagador no meio é ser sempre simplesmente 1 sobre a massa ao quadrado, porque no momento carregado é zero, né? Pelo que você disse. Isso. Mas eu fico... Quando você tem um loop de fermions em TQC, geralmente você tem um traço para cada um separado, né? Aí apareceu um traço dos dois multiplicando? Dos dois propagadores, eu quero dizer. Eu acho que eu posso ter escrito errado. Eu concordo com você. Assim, Eu é concordo porque com você. faz tempo que eu não fiz uma conta dessa também, mas eu tava achando que deveria ser um Geralmente. traço do propagador vezes outro traço de outro propagador. Né? Peraí. E eu acho que eu cometi esse mesmo equívoco talvez nos dois, mas eu acho que pode ser sim. Porque você tem razão. Geralmente é o traço... Não, é que no outro ele tá conectado, né? A linha de fermions. No outro não separa, né? Porque é uma bola, Nesse aqui um separa, loopzão porque só, tem... né? Isso, nesse aqui separa Nesse aí que separa, porque... você tem um propagador, o outro propagador do bóson e o outro propagador Isso. do outro fermion, né? Seria... O momento carregado por cada fermion é completamente independente do momento carregado pelo outro par de fermions, né? Isso. Assim, né? Acho que seria uma coisa assim. Isso. Não, mas eu concordo, porque o momento carregado pelos dois são completamente desconectados. Então, sim, eu concordo. Aí aqui, então, no final das contas, isso aqui seria, para escrever isso aqui correto, seria o traço do propagador livre ao quadrado. Isso, seria isso. Nessa expressão aqui talvez fique mais explícito isso. Isso. Tá certo. Aqui tem isso daqui e um traço aqui também. Acho que para todo mundo ficou claro isso. E por quê? O motivo, assim, fazendo a conta explícita, isso sai imediato, porque as condições de conservação de momento e frequência para cada loop de fermi é completamente separado um do outro. Então, é imediato sair o traço separado, nesse caso. É isso sim. Mais alguma pontuação? Ok, então... Então, continuando aqui, falar sobre a regra de Feynman. E aqui eu coloco isso daqui, só que esse caso aqui, ele... Então, vamos lá. O vértice, para a interação de Yukawa, ele vai ser dado, de acordo com a regra de Feynman, cada vértice vai introduzir uma constante de acoplamento, uma raiz quadrada de beta, e aqui a condição de conservação de momento e frequência de Matsubara. Aqui eu coloquei a versão no limite, já tomando o limite termodinâmico, que em geral é assim que se faz. A gente já monta a expressão do diagrama no limite termodinâmico. Para cada loop, ou em geral a gente coloca para cada linha interna, a gente coloca uma integral de Matsubara dessa, a integral e a soma de Matsubara. Só que, é claro, você tem que colocar também a conservação de momento carregado para cada linha interna. E aí, no final das contas, para cada loop, a gente coloca um termo desse, que a gente chama genericamente de integral de Matsubara, com esse fator global da temperatura. E para cada linha interna, que vai contribuir, cada linha interna
fermiônica vai contribuir com o propagador livre. Aliás, eu acho que inclusive eu posso ter escrito. O Igor, Oi. essa integral de Matsubara que vira aquela notação horrível que eles colocam a integral em cima da somatória? Em geral faz isso. Em geral faz isso, né? Isso aqui, né? Primeira vez que eu vi isso, eu achei que era erro de print no livro. Assim, eu falei, meu, que coisa feia. Parece erro de print. Parece erro de print. Assim, escrevendo quando você vai escrever uma expressão grande, porque, por exemplo, às vezes a gente, ao invés de escrever a integral T4K, sei lá, qualquer coisa, pipipi, popopó, a gente simplesmente faz assim, entende? A gente também simplifica a integral. Então, se você tem uma expressão grande, com várias integrais e tal, é claro que fica mais prático escrever nessa notação de integral de Matsubara, parecendo um erro tipográfico, mas economiza espaço, é óbvio. E aí o fator beta vem aqui fora também, claro. Então aqui, cada linha, eu escrevi aqui de uma forma que cada linha interna vai contribuir com o propagador, mas não, cada linha fermiônica vai contribuir com o propagador livre, e a linha interna, é claro, ela vai aparecer integrada, a variável aqui vai ser a mesma variável de integração, e você vai ter que tomar o traço do propagador fermiônico, ok? E lembrando do erro que eu cometi ali atrás, você vai ter aqui mais propagadores fermiônicos caso a conservação de momento de cada linha fermiônica estejam conectadas. A conservação de momento mostra se as linhas fermiônicas estão conectadas. Então, alguma dúvida com relação à regra de Feynman? Eu acho que não também, porque não tem nada de novo. E é claro, aqui eu não comentei, mas você também tem que colocar os fatores numéricos de combinação. Também faz parte da regra de Feynman. E que, para os dois diagramas que eu desenhei, por acaso, é igual a 1. Só existe uma maneira de você montar aqueles dois diagramas. Então, é bem simples. Bom, nesse caso do modelo de Yukawa, em que a gente tem uma interação desse tipo, ele é um modelo que produz uma física diferente para o campo escalar. E a diferença é a seguinte: sem a interação de Yukawa, se a gente simplesmente tem um campo escalar com interação lambda φ4, ou seja qual for não, né? Interações quadráticas, quárticas, sempre em termos pares do campo escalar, o campo escalar não gera em nenhuma ordem de correção perturbativa, o que a gente chama de tadpole, ou seja, diagramas desse tipo aqui, diagramas em que você tem uma única perna externa e um loop. Nesse caso aqui, da interação de Yukawa, como ela entra com um termo psi barra e um termo linear em φ, psi barra psi e φ, que é o campo escalar, então, nesse modelo de Yukawa, a gente vai ter o valor esperado do propagador escalar, na ausência de fonte externa, ele não é zero. Mas ele não é zero quando a gente toma correções perturbativas. A trilevel, ou melhor dizendo, sem correções perturbativas, no termo zero da expansão na constante de acoplamento, ele ainda é zero, ele ainda é nulo. Isso a gente pode ver de forma explícita aqui nessa expressão formal para o valor esperado do campo escalar. O termo zero na constante de acoplamento, ou o trilevel, ele é dado somente pela derivada funcional, por uma derivada funcional do campo escalar, enquanto que a primeira correção, que é o caso linear, aqui a gente vai ter o vértice, a expressão do vértice, que é psi barra psi e φ, ligados ao vértice x1, e temos ainda a derivada funcional associada devido ao valor esperado do campo φ.
Então, aqui o campo φ entra de forma quadrática. Então, quando a gente tomar o... Aqui, inclusive, eu deveria ter posto, quando a gente tomar todos os campos, todas as fontes externas para zero, esse primeiro termo, a contribuição a trilevel, vai ser zero, porque vai cair, aqui eu tenho um termo quadrático, então quando a derivada funcional atuando nesse exponencial das fontes externas, vai sobrar um d0j, aqui tem mais um erro, aqui não é d0, é g0, que é o propagador do campo escalar. É claro que também existe o termo devido ao campo fermiônico, tá bom? Com as fontes fermiônicas, mas aqui eu estou me preocupando somente com a parte escalar, então aqui é o G0, que é o propagador do campo escalar. Então, esse primeiro termo aqui ele vai ser zero quando a gente colocar a fonte externa para zero, porém, esse segundo termo não será zero. E assim sucessivamente, o termo G² também vai contribuir com zero, o G ao cubo vai ter uma contribuição não nula e por aí vai. Então, esses termos fazem com que o valor esperado do campo φ seja não nulo. E isso gera consequências bem interessantes para a teoria, que quando isso acontece, quando esse tipo de coisa acontece, ou seja, quando o valor esperado de um campo é não nulo, isso costuma indicar que existe uma quebra espontânea de simetria. E aí a gente retoma mais ou menos a discussão que foi feita no caso do condensado de Bose-Einstein. Lá também o valor esperado do campo escalar era diferente de zero, mas isso devido à existência de um campo externo que a gente coloca. A gente coloca um campo externo e isso faz de forma que a gente fixa uma direção específica, e ao fixar essa direção específica, o valor esperado do campo escalar é não nulo e, ao mesmo tempo, a gente tem a quebra espontânea de simetria. Aqui, isso, exatamente. Alguma dúvida com o que eu falei? Eu lembro que, inclusive, quando a gente tratou do caso do condensado de Bose-Einstein, teve essa discussão sobre a quebra espontânea. Aqui é o que a gente costuma, às vezes, falar que é uma quebra espontânea dinâmica, que você tem, na teoria, um acoplamento, não é um campo escalar, você simplesmente tem uns campos quânticos, você não tem nenhum campo escalar, e correções quânticas do valor esperado do campo φ fazem com que o valor esperado não seja não nulo. Então, é uma quebra espontânea dinâmica da simetria, no caso aqui da simetria rígida de rotação U1, que esse campo aqui poderia ter. É claro, se a gente considerar que ele tem várias componentes. Bom, então o diagrama de Feynman para esse tipo de objeto, com a correção linear, ele é dado por essa figura aqui, por esse diagrama. Aqui a gente tem o propagador do campo escalar conectando qualquer ponto x que é do φ de x tal ao vértice, e aí, é claro, a gente monta, seguindo as regras de Feynman, a gente consegue montar a expressão explícita para esse diagrama. Alguma dúvida? Então, seguindo aqui, reparem que tudo que a gente está fazendo é basicamente analisando razoavelmente por alto os detalhes que aparecem na teoria de Yukawa e observando em paralelo com o que a gente fazia no caso do campo escalar. E aqui, por exemplo, a gente vai falar do propagador e definir a autoenergia fermiônica do propagador fermiônico, que é semelhante ao que a gente fez, por exemplo, na última semana, que a gente estudou a autoenergia do propagador bosônico. Então, aqui... Desculpa, Igor. Você falou que o Ted Pole ele vai ter a contribuição não zero quântica, né? Quando você tem esse loop.
Mas então, por que mesmo que... Eu acho que eu perdi isso. Por que quando você está considerando a contribuição para função de partição, aquela contribuição com 2 tadpoles dá zero? Ah, tá. Você está perguntando agora no caso da energia livre, que eu comentei desse diagrama Isso. aqui, não foi? Você tinha esse aqui assim. Isso. Isso aqui continua sendo zero, mas aqui é zero, inclusive, porque você tem essa contribuição, você tem esses dois vértices, tem o vértice x1, o vértice x2, isso aqui para energia livre. Só que aí, para a gente calcular a contribuição para o valor esperado do campo escalar, você ainda tem que tomar a derivada funcional com relação à fonte do campo escalar. Está acompanhando? Sim. Então, aqui você teria uma derivada do campo escalar, ligando x para x1, uma derivada funcional do campo escalar para o vértice x2, vou colocar assim x1 e aqui x2, e você ainda teria uma terceira derivada que vem do ponto x externo, porque nós estamos tomando o valor esperado do campo φ. Tudo bem? E aí, no final das contas, quando você tomar as fontes para zero, como você tem uma derivada funcional em terceira ordem do campo escalar, vai sobrar uma fonte multiplicando tudo isso daqui. E aí, multiplicando tudo que vem da derivação funcional. E aí, quando você tomar as fontes todas indo para zero, essa contribuição é nula. Tá. Então é só a função de um ponto mesmo que vai ser não nulo, né? Você precisa E ter... depois, você está perguntando se só a contribuição com G, linear em G, que vai ser não nula. Não, assim, você acabou de falar e mostrar que a energia livre é uma função, de certa forma, é uma função de 0 pontos, né? Seria. Isso, assim, em temperatura nula, a gente fala que é a energia do vácuo. Aqui a É. gente não fala que é energia do vácuo, porque lembra, a gente separa as expressões em contribuição de vácuo, mas contribuição de matéria. Então aqui eu chamo de energia livre. Sim. Entende? Tá, entendi. Por exemplo, aqui, nesse diagrama aqui, esse tipo de diagrama, calculando o valor esperado de φ, você teria, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas nesse caso você teria três diagramas desconexos. Eu vou tentar desenhar assim, x1, x2, e você ainda teria um terceiro diagrama aqui desconexo. Você teria 3 diagramas desconexos. Você tem 3 vértices. Você só, para esse termo aqui, para esse objeto, somente diagramas com números pares de vértices é que vão contribuir. Não pares de vértice, desculpa, com números ímpares de vértice, mas contando ainda com ponto externo. Por exemplo, esse diagrama aqui, que é não nulo, ele tem um vértice, mas tem também esse ponto externo, que é o valor esperado, que é onde o valor esperado está sendo tomado para o campo φ. No caso aqui, com dois vértices, x1 e x2, você ainda tem ainda teria o outro ponto externo x aqui. Então você teria dois vértices mais o ponto externo, que é onde a gente está calculando o valor esperado do φ. No contribuições cúbicas, ou seja, proporcionais a g ao cubo, a constante de complemento ao cubo, você teria mais um vértice, x3, e ainda o ponto externo. Aí você teria 4 pontos. 3 vértices e o ponto externo x, que é onde a gente está calculando o valor esperado. No final das contas, o que você precisa é ter sempre números pares de derivadas funcionais. Por isso que contribuições quadráticas da constante de acoplamento não contribuem para o valor esperado de φ. Só contribuição linear, depois contribuição ao cubo, contribuição quadrática não tem, contribuição quártica também não tem, contribuição quinta tem. Entende?
Sim. Eu estou pensando agora, para energia livre, você consegue relacionar ela com a pressão, né? Então, em princípio, de certa forma, observável. Tem alguma maneira em que os TED polos aparecem relacionados a observáveis, que você saiba? Tipo, ele aumenta ou diminui a determinada quantidade, ou faz com que ela seja não nula? Tem. Por exemplo, nesse diagrama mesmo, aqui no caso do vácuo ou da pressão, esse diagrama aqui, ó, o diagrama de dos halteres, ele só existe por causa da existência de TED poles. Seria assim, do jeito que você está falando, é aonde a existência de TED pole influencia diretamente para a pressão, por exemplo. Sim, sim. Esse tipo de diagrama aqui a gente já viu que no caso escalar, lambda φ4, ele tem algo parecido, um diagrama parecido. Certo? E lá no caso lambda φ4, não existe TED pole. Agora, nesse caso aqui, com interação de Yukawa, vai existir TED poles e, portanto, esse tipo de diagrama é não nulo. Ele contribui. Eu acho que talvez isso responda a sua pergunta. Sim, sim. Responde. Obrigado. De nada. Eu vou apagar isso daqui. Não, deixa aí, depois eu apago para mandar para vocês. Mas eu espero que tenha ficado claro o que eu disse aqui e por que somente contribuições ímpares na constante de potências ímpares na constante de acoplamento é que vão sobreviver para contribuir para o valor esperado do campo φ. É claro que o oposto acontece se você vai calcular o propagador, que é o caso que eu vou falar lá na frente. Se você vai calcular o propagador, que aí você tem o valor esperado do campo φ ao quadrado, a grosso modo, aí é exatamente o oposto. Somente contribuições de potências pares da constante de acoplamento é que vão sobreviver para contribuir para os propagadores. Muito embora, aproveitando o comentário do Jesuel, muito embora alguns diagramas, devido à existência de TED poles, vão existir e contribuir também para os propagadores, ou seja, nas contribuições de potências pares vão existir propagadores devido à existência de TED poles, como acontece no caso da pressão. Acho que o comentário foi muito bom. Bom, então, seguindo, né, falando sobre o propagador, aqui a gente define também a autoenergia do férmio e a construção é completamente análoga ao que a gente fez no caso bosônico e a gente, bom, a forma geral aqui do propagador completo, ou que a gente chama de full no inglês, ela é escrita como P/ menos M0, e esse M0 seria a massa nua, não renormalizada, do campo fermiônico, e esse sigma, no caso aqui, ele está denotando a autoenergia dos campos fermiônicos. Aí aqui a gente identifica o inverso do propagador livre, de forma que a gente pode fatorar, tudo muito semelhante ao que a gente fez. E, sim, eu acho que eu já estava esquecendo de comentar, mas a representação diagramática, diagrama de Feynman do propagador completo, a gente vai denotar com essa bola cheia. Assim, talvez tenha faltado também comentar que a representação diagramática do campo fermiônico, do propagador livre do campo fermiônico, em geral é dado por uma linha contínua com uma seta sobre a linha. Essa seta sobre a linha, ela indica a propagação de número de carga fermiônica ou de número fermiônico. O campo escalar, aqui neste caso, o que é diferente do que a gente vinha fazendo anteriormente, o campo escalar, o propagador livre do campo escalar, ele é denotado pela linha tracejada. Tudo bem? Então, isso eu não comentei quando eu falei das regras de Feynman, eu não comentei desses detalhes. E o campo escalar não possui
a gente não coloca seta sobre a linha indicando o deslocamento da carga fermiônica, o flow da carga fermiônica, para onde ele está indo, está fluindo, exatamente porque não é um campo bosônico. Tá bem? Então, aqui, eu escrevi aqui as primeiras contribuições não nulas para o propagador do campo fermiônico. A primeira contribuição não nula óbvia é o propagador, esse daqui é o propagador livre, G0, e as seguintes contribuições são contribuições quadráticas no acoplamento. Tem esse vértice e o vértice aqui de cima. No caso aqui também tem dois vértices. Então, como a gente havia discutido com relação à energia livre, ou com relação à pressão. Então, essas são as primeiras, são as duas primeiras contribuições não nulas. E a gente pode escrever... Alguém abriu o microfone? Acho que não. A gente pode escrever ainda de maneira formal o propagador do campo. Eu acho que eu estou misturando bastante coisa, não estou? Porque eu acho que antes eu estava dizendo que o propagador do campo fermiônico era D de dado. Isso mesmo. Eu estou misturando bastante coisa. Então aqui é D0. Esse camarada aqui é D0 menos 1. E aqui também tem que mudar, acho que todo mundo aqui. Tudo bem? Mas, bem, depois eu vou escrever aqui por fora só para poder lembrar. Só para lembrar de que eu acabei trocando a minha notação. Acabei confundindo a minha própria notação. Então, pois bem, o propagador, o valor esperado desse operador quadrático psi barra psi, que vai dar para a gente o propagador do campo fermiônico. Esse aqui é o completo, calculado na ausência de campo externo. Ele é dado de maneira formal por essa expressão aqui, que é o valor esperado de psi barra psi, e a gente utilizando a distribuição de Boltzmann. E esse S aqui é a ação completa, em que a gente leva em consideração tanto a parte livre, sem interação, quanto os termos com interação, lambda φ4 e interação de Yukawa. Então aqui o propagador total fermiônico, ele pode ser escrito, se a gente observar, a gente pode obter esse operador composto aqui, que a gente está tomando o valor esperado, efetuando uma derivação funcional com relação ao inverso do propagador fermiônico. Isso a gente pode ver se a gente identifica aqui somente a contribuição quadrática, ou seja, a contribuição livre da parte fermiônica. A contribuição livre vai ser, vou colocar aqui J barra como sendo a fonte de φ barra. Aliás, ao contrário, vou colocar J psi barra D0 menos 1 J psi, com um sinal negativo na frente. É isso que a gente obtém. Perdão, aqui é o campo psi barra e aqui é o campo psi, e não as fontes. Então, se a gente derivar a contribuição livre da ação com relação ao inverso do propagador fermiônico, a gente obtém exatamente aqui o psi barra psi. Então, por isso que a gente pode escrever dessa maneira formal. E, é claro, mudando de variável do inverso do propagador para o propagador, a gente reescreve dessa maneira aqui. A diferença dessa expressão para o caso bosônico é que aqui teria um fator 2, um fator numérico global 2, que não existe no caso fermiônico. Então, fatorando o propagador livre fermiônico da expressão do propagador completo, ou seja, fatorando esse objeto aqui, a gente consegue reescrever o propagador completo dessa forma aqui, de onde a gente obtém perturbativamente a expressão da energia, da autoenergia de interação do propagador fermiônico.
Essa expressão aqui, ela é interessante porque ela diz o seguinte: como é que eu obtenho os diagramas que vão contribuir para a autoenergia de interação? A gente obtém os diagramas que contribuem para a energia livre. Por exemplo, a gente tem o diagrama de Altair, por exemplo, e a gente tem também esse diagrama aqui. A gente obtém os diagramas que contribuem para a energia livre e a gente efetua as derivadas funcional com relação ao propagador fermiônico, somente com relação ao propagador fermiônico. Ou seja, esse diagrama Altair aqui, ele vai ter duas possibilidades. Uma derivada com relação a esse propagador e depois uma derivada com relação a esse propagador. Então vai contribuir duas vezes. O que vai fornecer para a gente exatamente esse diagrama aqui, que eu desenhei no slide anterior. Agora, o diagrama de baixo, aqui eu desenhei errado, inclusive, é o propagador escalar. Aqui a gente existem duas possibilidades também. A derivada com relação ao propagador de cima e a derivada com relação ao propagador fermiônico de baixo, o que vai fornecer para a gente diagramas desse tipo aqui, como eu desenhei no slide anterior. Compreende? Então, por que eu estou falando isso tudo, que talvez fosse até óbvio? Eu estou falando isso tudo porque a interpretação dos diagramas que contribuem para a autoenergia de interação, ela é semelhante à interpretação que a gente tinha no caso bosônico. No caso bosônico, a gente chegou na conclusão de que somente os diagramas 1PI e amputados é que contribuíam para a autoenergia de interação do caso bosônico. E aqui no caso fermiônico é a mesma história. E aí alguém pode ter a dúvida de se esse tipo de diagrama aqui ele é um diagrama 1PI, que em princípio eu posso cortar a linha aqui bosônica e eu obteria esse loop fechado e o propagador fermiônico. Mas aí não, porque como está indicado por essa expressão aqui, a autoenergia de interação vai ser obtida apenas com cortes, entre aspas, de propagador fermiônico e não bosônico. Esses cortes eles são representados pela derivada funcional com relação ao propagador fermiônico. Entende? Então, esse diagrama é um diagrama 1PI com relação ao propagador fermiônico. A gente não consegue separar, dividir esse diagrama em duas ou mais contribuições de propagador fermiônico. Entende? E assim sucessivamente. Os outros diagramas que vão contribuir para a autoenergia de interação do propagador fermiônico também vai ser compostos por diagramas 1PI e amputados. Aqui eu não especifiquei, né, mas aqui seriam esses objetos amputados. E mais uma vez, aquele comentário do Jesuel, ele entra aqui também. No propagador, esse tipo de diagrama ele só existe devido à existência de tadpoles. Entende? Então, sim, a existência de tadpoles ela vai influenciar no propagador, ela vai influenciar na pressão do sistema e assim por diante. Alguma dúvida? Ficou claro que somente os diagramas 1PI e o fato de ser amputado nesse caso aqui não ficou tão claro como eu fiz no caso bosônico, mas aí a gente consegue identificar isso de uma maneira mais óbvia quando a gente faz expansão perturbativa da autointeração. A gente segue o mesmo procedimento que a gente fez no caso bosônico. A gente escreve a autoenergia de interação como o sigma 1 lambda com uma expansão de Taylor em torno da constante de acoplamento. O sigma 2, lambda não, né? G, perdão. Sigma 1 G, sigma 2 G quadrado e por aí vai. E aí a gente vai calculando ordem a ordem a contribuição para a autoenergia de interação. E aí sim, quando a gente fizer essa expansão aqui,
a gente consegue evidenciar que somente os amputados, os diagramas amputados é que vão contribuir. Os diagramas 1PIs amputados. Ficou claro isso? Alguém tem algum comentário? E eu quero que fique claro que, sobre o que eu comentei no começo da reunião de hoje, é que a gente pode calcular os diagramas, no caso fermiônico, sem se preocupar. A gente pode calcular os diagramas, efetuar a soma de Matsubara das variáveis fermiônicas, sem se preocupar com a contribuição de modo zero. Então, a contribuição de modo zero ela só vai existir devido ao modo zero bosônico, e a gente vai ter que tomar cuidado com correções perturbativas de ordens mais altas, em que vão existir correções perturbativas para o propagador escalar, do campo escalar, e aí sim vão gerar divergências infravermelhas. Aí vai ter toda aquela discussão que a gente já teve. Entendem? É claro, até essa ordem de correção aqui, como aqui a gente só tem um propagador do campo escalar livre, não traz divergência infravermelha nenhuma. Então, nesse nível dos cálculos, a gente pode calcular, efetuar a soma de Matsubara de forma tranquila, sem se preocupar com divergências infravermelhas que não vão existir, devido ao modo zero. Tudo bem? Pessoal, então, finalizando aqui, finalizando aqui, a gente finaliza o 3º capítulo, e aí semana que vem a gente começa o 4º capítulo, talvez comece e termine o 4º capítulo, aí depende do quanto a gente vai aguentar, e é isso que eu tinha preparado para hoje. Se vocês não tiverem comentários e tal, que contribuem para o vídeo, eu vou interromper a gravação. Bom, sendo assim, eu agradeço a presença de todos, tá? E a gente se vê na próxima semana.